Oi pessoal, eu sou o professor Francisco Felipe e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar a lei de Gauss para resolver alguns problemas. Para isso, a gente vai resolver o problema 49 desse livro aqui, do livro do Halliday, 10ª edição, do capítulo 23. Então vamos lá ao problema. O problema é esse aqui, onde eu tenho uma esfera maciça de raio A, essa esfera aqui dentro, ó. Essa esfera, ela é concêntrica com uma casca esférica condutora, ou seja, o centro é comum tanto para essa esfera como para essa casca aqui de fora. Essa casca condutora, ela tem um raio interno B e um raio externo C, como vocês podem ver aqui na figura. A esfera, ela possui uma carga uniforme de 5 fentocoulomb positivo, ou seja, essa carga aqui de dentro é uma carga positiva, e a casca, ela tem uma carga menos que 1, ou seja, a carga dela é igual à carga aqui da esfera interna, só que de sinal negativo. Lembrando que essa casca esférica, ela é uma casca condutora. É pedido aqui nas primeiras letras que você determine o módulo do campo elétrico em algumas situações, ou seja, numa distância em que o R é igual a zero, em uma distância que o R é a metade do A, e também nessas outras condições aqui. Além disso, também é pedido para você determinar a carga na superfície interna e na superfície externa dessa casca esférica condutora. Bem, o primeiro passo é o seguinte, a gente vai utilizar aqui a nossa lei de Gauss. A lei de Gauss, ela é dada por essa expressão aqui, onde eu tenho desse lado o fluxo do campo elétrico, que ele é dado pelo produto interno do campo elétrico por um vetor dA, e a gente sabe que esse fluxo do campo elétrico, ele é proporcional à carga envolvida por uma superfície gaussiana, onde essa constante de proporcionalidade é 1 sobre ε0. Então, se eu calculo o fluxo, esse fluxo ele vai ser proporcional à carga envolvida pela superfície gaussiana e daqui a gente vai poder calcular o módulo do campo elétrico. Então, o primeiro passo, já que ele está falando da superfície gaussiana, vai ser desenhar essa superfície gaussiana. E eu vou desenhar ela aqui, ó. A superfície é essa. Por quê? Porque eu estou querendo calcular no local em que o R da minha superfície, ou seja, o raio da minha superfície, ele é menor do que A. Lembrando, aqui eu estou usando a superfície esférica por conta da simetria do meu problema, já que eu tenho esferas. Lembrando que para calcular esse fluxo, eu preciso do campo elétrico, saber também como é que é esse meu vetor dA. No caso, o meu vetor dA, ele é esse vetor aqui, vai ser sempre um vetor perpendicular à minha superfície gaussiana, ou seja, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície gaussiana, e o campo elétrico, nesse caso, pelo fato da carga aqui dentro ser uma carga positiva, eu vou ter o meu campo elétrico saindo aqui no ponto da superfície gaussiana. Então aqui, ó, eu já tenho como visualizar tanto o meu vetor dA como o meu vetor campo elétrico. Outra coisa que eu preciso também aqui na expressão da lei de Gauss é saber qual é a carga envolvida pela superfície. E aí, nesse caso, a carga envolvida, ela é justamente a carga contida na minha esfera gaussiana. Ou seja, vai ser a carga contida nessa esfera aqui de raio R. Por isso que eu vou chamar ela aqui de um Q de R, tá? Bem, para descobrir esse meu Q de R, nesse caso aqui, eu não posso dizer que esse meu Q de R, ele é toda a carga dessa esfera de raio A. Por quê? Porque a minha esfera gaussiana, ela é uma esfera aqui, ó, que não necessariamente ela tem um raio igual a A. Ela pode ter um raio menor, e aí a quantidade de carga vai ser bem menor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou poder descobrir a quantidade de carga, porque pelo fato da minha esfera, ela está carregada de forma uniforme, ou seja, a distribuição de carga aqui ser a mesma ao longo da esfera, eu posso dizer que a minha densidade de carga ela é constante. Ou seja, a densidade de carga nessa minha esfera gaussiana, ela é igual à densidade de carga nessa minha esfera de raio A. Então, eu posso escrever aqui a densidade de carga, que vai ser a minha carga distribuída no volume da esfera. Tanto na minha esfera gaussiana, quanto na minha esfera de raio A. Então, eu posso escrever essa densidade dessas duas formas. Já que eu tenho isso aqui, pessoal, então eu posso muito bem fazer isso, ó. Esse 3/4 divide por esse 3/4, esse π com esse π, e aí aqui, o que é que eu fiz? Eu isolei o meu Q de R, ó. Peguei esse R ao cubo e passei para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui para minha carga contida na minha superfície gaussiana. E aí, o que é que eu vou fazer?
Eu simplesmente vou pegar essa minha carga e vou substituir aqui na minha lei de Gauss. Substituindo na lei de Gauss, no lugar dessa carga envolvida, eu colocando o valor da minha carga, ó, então o meu Q de R é isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o meu Q de R, ó. E aí, aqui é o meu Y0, que aparece lá, já aparecendo na expressão. E aí eu tenho um outro fato que é o seguinte. Quando eu vou fazer esse produto interno do campo pelo vetor dA, já que esses dois camaradas aqui, eles são paralelos, então o ângulo entre os dois vai ser zero, né? E aí como é que é o produto interno desses dois vetores? Vai ser E interno dA, isso vai ser igual ao módulo de E vezes o módulo de dA, cosseno de 0 graus. No caso, cosseno de 0 graus vai ser 1. Então, isso aqui vai me dar E dA. E aí, como esse meu campo ele é constante ao longo da esfera, já que esse campo ele depende apenas da distância e da carga envolvida, então eu posso tirar esse meu campo aqui de dentro da integral e a minha integral ela vira uma integral fechada na minha superfície. Tá? E aí essa minha integral de dA, ela é simplesmente A. Então, quanto é que é essa integral de dA? Essa integral, ela é A. E qual é o A? É o A dessa minha superfície gaussiana esférica, ou seja, essa área é a área de uma esfera, ou seja, 4πr ao quadrado. Daqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar aqui, ó, esse r ao quadrado cancela com r ao cubo, e esse 4π passa aqui para o outro lado, então eu vou ter essa expressão para o campo elétrico a uma distância r, ou seja, o campo nesse ponto vale isso, nesse ponto vale isso, nesse ponto, em qualquer um dos pontos da borda dessa minha superfície gaussiana. E aí com isso aqui eu vou resolver algumas das letras do problema. A primeira é saber qual é o campo em R igual a zero. Então basta simplesmente eu pegar a minha expressão, essa expressão aqui, ó, e substituir nela o R igual a zero. Vocês vão ver que aí o meu campo vai ser zero ali na origem. Já para o meu R igual a metade de A, ainda aqui dentro dessa superfície esférica, mas na metade do A aqui, ó, mais ou menos, basta eu substituir o meu R por A sobre 2. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse R e substituí por A sobre 2. Eu já coloquei até aqui dentro, ó. E aí o que é que acontece? Simplesmente eu também resolvi fazer o seguinte. Do jeito que eu estou vendo aqui, eu sei que aqui é como se tivesse 1. E esse 1 sobre 4πε0 é o meu K. Então eu já resolvi substituir pela constante K. E aí essa expressão ficou dessa forma aqui. Porque o que é que acontece? Esse A aqui simplifica um dos A's aqui. E aí eu tenho um A ao quadrado aqui embaixo. Bem, esse aqui é o meu campo em A sobre 2. Se eu substituir os valores, então eu substituir aqui, ó, esse aqui é o valor da constante K, esse 5 femtocoulomb, que é o valor da carga da superfície de raio A, que é esse valor aqui, é só lembrar que femton é 10 elevado a menos 15, então eu vou ter aqui 5 vezes 10 elevado a menos 15, que é o meu valor de Q1. Aqui embaixo, eu tenho o valor do A, que é 2 centímetros. Então, eu peguei o meu 2 centímetros e substituí o prefixo por 10 elevado a menos 2. Substituí aqui no valor do A. E aí, eu vou levar isso ao quadrado. E fazendo as contas, vocês vão ter esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. Então, esse valor é a resposta do item B. No item C, eu quero o meu R igual a A, ou seja, quando a minha superfície gaussiana, ela chega aqui na borda e envolve toda a esfera de raio A. Nesse caso, basta substituir o R por A, simplifica aqui os A's, aqui vai ficar A ao quadrado, e também peguei aquele 1 sobre 4πε0 que aparece aqui, e substituir pela constante K. Substituindo os valores, então aqui eu tenho a constante, então aqui eu tenho o valor da constante, aqui eu tenho uma carga,
Aqui eu tenho a minha distância, já em metros, né, passando de centímetros para metro. Fazendo as contas, vocês vão ter esse valor aqui. Então, a gente fez já item A, B e C. Agora, eu quero o item D. No item D, eu quero calcular o campo quando o meu R ele for 1,5A, ou seja, vai ser aqui fora, ó. Vai ser depois do A, vai ser um A e meio, né, digamos assim. Então, é nesse local que eu quero calcular. Vou partir novamente da minha lei de Gauss, só que dessa vez, né, ao desenhar aqui a minha superfície gaussiana, eu vou ver que a minha superfície gaussiana passa a ser essa, ó. O meu vetor dA está ali, o campo vai continuar saindo ali das cargas positivas, vai estar ali na mesma direção. E a minha carga envolvida agora é a carga que está aqui dentro. Eu não vou precisar usar aquele artifício da densidade de carga para descobrir. Então, já tenho aqui direto que é Q1. Jogando aqui o valor da carga envolvida. Então, lembrando que o E e o dA são paralelos. E o E é constante ao longo da minha superfície gaussiana. Isso é um fato importante. Tentem escolher superfícies gaussianas em que o E ele é constante ao longo da superfície. Isso permite que você tire o E de dentro da integral e a integral fique fácil de calcular porque ela fica só a integral de dA. Integral de dA é A, como a gente tem aqui uma superfície esférica, então a área da minha superfície esférica, o meu A, é 4πr². Então esse aqui é o meu valor de E. E agora, para calcular aqui o que eu quero, basta eu fazer o seguinte, substituir o meu R por 1,5A. Então, substituir aqui o valor, vai dar para fazer 1 sobre 4πε0 igual a K. Elevando ao quadrado esse 1,5A, vai dar isso aqui, ó, 2,25A ao quadrado. Então, eu tenho aqui uma expressão menor aqui para o meu E, que quando eu substituir o valor da constante e da carga, passando o vetor Coulomb já para 5 vezes 10 elevado a menos 15, substituir também o valor de A, é só eu terminar de fazer as contas. Então, você faz a multiplicação desse 8,99 por 5, divide por isso aqui, eleva esse 2 ao quadrado, faz depois essa parte aqui, ó, 10 elevado a menos 2 vai ficar 10 elevado a menos 4, com essas outras potências de 10. Se vocês fizerem toda essa conta aqui direitinho, vai dar 0,05. Então, esse aqui é o meu valor do campo elétrico do item D. Vamos agora para o item E. No item E, eu quero calcular o campo elétrico num R igual a 2,3A, que vai ser mais ou menos ali. Por que que ele é bem ali? Pelo fato do seguinte, ó, o B, que é esse raio interno, ele vale 2A. E eu estou querendo 2,3A, ou seja, vai ser à frente do B, aqui um pouquinho mais para frente, ó. Ou seja, eu quero nesse local aqui. O vetor dA já está desenhado. E aí aqui, pessoal, eu vou usar o seguinte fato. Pelo fato de eu ter uma esfera condutora, essa minha casca esférica, ela ser condutora, e eu estar numa situação de cargas isoladas em equilíbrio eletrostático, eu sei que o campo no interior de um condutor, nessa situação, ele vale 0, tá? Então, assim, ó, como a esfera externa é condutora e o campo elétrico no interior de um condutor é nulo, eu vou ter esse campo aqui igual a 0. Bem, vamos calcular agora aqui para R igual a 3,5A. Onde é que é o 3,5A? Vamos ver o tamanho do C? O C é 2,4, que é esse raio externo. Então, se eu quero um R maior do que isso aqui, maior do que o C, vai ser um R que vai estar aqui fora, ó. Tá? Então, essa é a minha superfície gaussiana. Meu vetor dA está ali. Bem, quando eu escrevo a lei de Gauss para essa situação aqui, em que o R é maior do que o C, né? Então, aqui está escrita a lei de Gauss, eu vou ter aqui desse lado a carga envolvida. E essa carga envolvida, lembrando que eu vou ter a carga Q1 aqui dessa minha esfera interna, e eu vou ter a minha carga Q2 dessa casca esférica. A minha carga Q2 ela é menos Q1. Então, a minha carga envolvida, ela vai ser a carga Q1 mais a carga Q2.
Só que a carga Q2, ela é menos Q1. Logo, a carga envolvida vai ser zero. Então, aqui fora, a minha lei de Gauss vai ser dada por isso aqui, ó. Ou seja, o meu fluxo, ele vai ser zero. Então, como o meu fluxo vai ser zero, isso quer dizer, necessariamente, que o meu campo elétrico, aqui fora, ele é zero. Agora, vamos para letra G e H. Bem, pessoal, por fim, é pedido para calcular a carga na superfície interna e na superfície externa da casca condutora. Para isso, novamente, a gente vai fazer uso da lei de Gauss, lembrando que nessa condição o campo elétrico é nulo no interior do condutor, ou seja, aqui dentro dessa minha superfície gaussiana, nessa borda aqui, o campo é nulo. E se o campo é nulo, o que é que acontece? Acontece que a minha carga envolvida pela superfície gaussiana vai ser nula, já que esse fluxo aqui vai dar igual a zero. A única forma dessa igualdade ser verdade é a carga envolvida sendo zero. Só que a minha carga envolvida, ela nada mais é do que a carga da superfície interna da minha casca condutora, mais a carga contida nessa esfera de raio A, que a gente já viu que vale Q1. Então, isso aqui é zero, e a gente pode aqui isolar o valor da carga na superfície interna, já que esse Q1 aqui pode passar para o outro lado, e aí eu vou ter carga da superfície interna igual a menos Q1. Bem, além disso, a gente já sabe o valor de Q1, então a minha carga na superfície interna é menos 5 femtocúmulo. Para calcular o item H, que é a carga na superfície externa, basta você lembrar que a carga da casca, ela vai ser a carga no interior, que vai ser zero, mais a carga contida na superfície interna e externa. Mas a gente já viu, pessoal, que toda a carga está aqui na superfície interna. Já que o problema falou para a gente aqui o seguinte, ó, que a casca possui uma carga menos Q1. Se a carga da superfície interna deu menos Q1, então quer dizer que toda a carga está lá. Eu posso até utilizar aqui matemática e fazer as contas, ó. Carga da casca, menos Q1. Carga da superfície interna, menos Q1. Então, a carga da minha superfície externa vai ser zero, tá? Então, toda a carga está contida aqui na superfície interna, nesse meu problema. Bem, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado. A gente utilizou a lei de Gauss para resolver esse tipo de problema. É interessante, só relembrando que no momento que você vai utilizar a lei de Gauss, você tem que desenhar uma superfície gaussiana como referência, saber a carga envolvida por essa superfície, ou seja, a carga que está contida dentro dessa superfície. A gente sempre utiliza ela aqui. É interessante que você, de acordo com o problema, escolha uma superfície adequada, principalmente uma superfície em que o campo ele seja constante ao longo de toda essa superfície. Então a gente sabe aqui, ó, no caso a gente está trabalhando com esferas, as distâncias vão ser iguais. Então nessa borda da minha superfície, em qualquer ponto, o campo ele é radial e tem o mesmo valor, ou seja, ele é constante. Por isso que a gente sempre aqui, durante todo o problema, a gente utilizou o campo elétrico e passou ele para fora da integral, tornando apenas uma integral de dA, que seria uma integral fácil de fazer, já que o valor vai ser a área da superfície que a gente usou, tá? Então, assim, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se ajudou, dá um joinha para incentivar, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu colega que está também estudando esse tipo de assunto e valeu, até a próxima.